Não conseguiram assistir a aula semana passada. Estou gravando essa aula aqui para que vocês possam se atentar do assunto que foi passado, tá? Nós falamos primeiramente sobre o controle de registro, né, que está na norma, na seção 4 especificamente. Então, no subitem 4.2.4 fala de controle de registro. É um assunto extremamente importante. E para que a gente possa entender, registro é um tipo especial de documento, né? Ele não pode ser revisado de forma nenhuma. Então, ele é tipo uma fotografia, né? Aquela fotografia instantânea dos resultados do sistema ou dos processos de produto. Então, ela serve como uma prova e por isso que ela não deve ter nenhum tipo de rasura. Um exemplo, um checklist preenchido, né? Então, quando a pessoa preenche ali o checklist, vai colocar a data, o processo que está fazendo, então ali não pode ter rasura, porque fica parecendo ali que foi burlado, né? Aquela prova ali. Então ela serve como evidência da conformidade, né? Daquilo que está sendo feito. Então, registros estabelecidos para prover a evidência do sistema de gestão da qualidade devem ser controlados, né? Tem que ter controle sobre esse registro, guardar, né? E um procedimento documentado, né? Que vai definir o que é, como identificar esse registro, a numeração, né? Como será protegido? Vai ser físico, né? Vai ser em armário físico, vai ser através de backup, né? No sistema, em nuvem. Também definir questão de recuperações, caso ele perder, como é que eu posso fazer para recuperar? Retenção, o tempo que tem que ficar guardando esse registro, né? Se vai ser 2 anos, 5 anos, 10 anos, isso vai depender de cada registro. E como é que vai descartar esse material. Aqui você vê uma imagem aqui, né, de um pai segurando uma criança aqui, né? Esse registro precisa estar protegido e armazenado. Então, é importante que vocês façam um exercício. Aqui tem um exercício aqui, um exemplo que foi passado, mas vocês podem estar fazendo no trabalho de vocês, né? Analisando os registros que tem lá, como evidência. Bom, outra parte importante que comentamos foi sobre a questão da seção 5, né? Que fala da responsabilidade da direção, né? Então, no item 5.1, subitem, fala do comprometimento da direção. Então, a alta direção deve, ou seja, é obrigada, né, a fornecer evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementação do sistema de gestão da qualidade e com a melhoria contínua de sua eficácia. Então, como é que a alta direção ela evidencia, né, que ela tem esse comprometimento, que ela busca a melhoria contínua? E aqui embaixo tem os itens, né? Através de comunicar, né, a organização a importância de atender os registros dos clientes, tanto regulamentares, estatutários. Então, toda vez que tiver um requisito importante, tem que ter uma comunicação da alta direção. E isso tudo precisa estar registrado em ata, né? Estabelecer a política da qualidade, ou seja, a empresa precisa ter essa política, garantir o estabelecimento dos objetivos da qualidade, todos os objetivos traçados, a alta direção precisa garantir que estejam sendo cumpridos, né? Conduzir análise críticas, essas aqui são as reuniões que tem que acontecer, cada empresa estabelece o período, tem empresa que faz semanalmente, quinzenal, mensal, mas quem tem que conduzir é a alta direção, né? Então, tudo isso tem que ser registrado em ata e garantir a disponibilidade de recursos, né? Então, quem garante ter recursos para poder fazer acontecer é a alta direção, né? E aqui também, né, para entender um pouco melhor sobre esse comprometimento, tem um exemplo aqui, né? Não sei se já viram falar no bife a cavalo, né? E para ter o bife a cavalo, e para isso dar certo, né, a galinha apenas coloca o ovo, já a vaca deu a vida, né? Para que esse prato, de fato, ele funcione. Então é muito mais fácil ser galinha e difícil é ser vaca, né? A vaca que deu a vida, né? Corrigindo aqui. E o cavalo, ele não fez nada, já leva a fama, né? Ou seja, existe um prato que é bife a cavalo, mas não tem nada a ver com o cavalo. E essa analogia serve para entender o seguinte, que a alta direção, ela
ela precisa se comprometer de verdade, porque senão vai ser que nem esse prato, bife a cavalo, ou seja, a alta direção vai levar uma fama sem fazer nada. E algumas empresas acontece isso, né? Existe um processo todo redondo, todo funcionando, mas a alta direção não se compromete, mas quem faz é a pasta os outros funcionários, né, de gestão, quando deveria ser a alta direção está na frente. Então a alta direção precisa estar comprometida, né? Precisa dar a carne e seu sangue, né, para que as coisas funcionem. Então, o primeiro ponto, se eu não tenho um sistema de gestão, é tentar implementar, né? Depois que implementa, sempre é manter, que é o mais difícil, né? Manter, manter e manter. Mantendo e melhorando constante. Já no item 5.2 fala do foco no cliente, né? Então, os requisitos dos clientes devem ser determinados, né? Quais são os requisitos? São esses aqui. E aí, depois que são determinados, eles precisam ser atendidos, né? E aí, o foco de tudo isso, o objetivo é aumentar a satisfação do cliente. Aqui tem um exemplo de uma mulher que chega no salão, né? Então, quem determina de fato os requisitos é ela que chegou no salão. Ela vai dizer como é que ela quer ficar. E quem tem que atender é o profissional do salão. E se no final ela ficar satisfeita, significa que os funcionários atenderam seguindo todos os requisitos determinados. E no 5.3 fala da política da qualidade. A política é direção, né? Diz para onde devemos ir, né? Onde a empresa deve caminhar. E a política, né, para a qualidade ou que serve para produtos ou serviços, ela deve ser apropriada ao propósito da organização, né? Tem que ter a ver com a organização. Proporcionar estrutura para estabelecimento e análise dos objetivos da qualidade. De alguma forma, na política, né? Analisar se ali está inserido os objetivos, incluir comprometimento com os requisitos e com a melhoria, né, do sistema de gestão da qualidade, né? A maioria das políticas vai ter isso, né, buscando melhoria, e ser comunicada e entendida por toda a organização. Esse é um ponto importante. Então, quando se tem auditoria de certificação, todas as pessoas precisam entender a política, todas. Então aqui fica muito claro, né, que tem que ser comunicado a todos. Você tem que ter uma lista de presença, né, com a assinatura de todos e também ser entendida. Isso não significa que a pessoa precisa decorar a política, mas ela precisa entender o que significa, né? E depois ser analisada criticamente para a manutenção de sua adequação, né? Então, de tempo em tempo, essa política tem que ser analisada porque vai que, de repente, né, algumas coisas mudaram dentro da organização e ela precisa ser remodelada. Então, de tempos em tempos, precisa fazer uma análise crítica, né? Cada organização determina um tempo, né, de fazer essa análise. Aqui exemplos de política, né? Então, na fábrica de tecido, desenvolver artigos têxtil para moda através de novas tecnologias, melhoria contínua da qualidade e garantindo a satisfação dos clientes. Se você observar esse primeiro exemplo aqui, né? Aqui, pela política, dá para fazer uma auditoria muito boa, né, dentro do processo. Porque se na política está dizendo aqui, significa que a empresa ela está nesse caminho, né? Então, nessa primeira aqui, diz o seguinte, que desenvolver artigos têxtil, né, para a moda através de novas tecnologias. Então, uma boa trilha aí para fazer auditoria seria perguntar, né, a essa organização qual foram as últimas tecnologias que foram colocadas, né, dentro do processo. Aí passou 6 meses, ou quase um ano, e nada de novo foi colocado, significa que não tem nada a ver com a política, né? Não está sendo cumprido, né? Ou aqui na própria política fala melhoria contínua da qualidade, garantindo a satisfação do cliente. Quais foram as últimas melhorias feitas aqui dentro da qualidade? De repente a empresa não fez nenhuma, também vai estar de encontro, né? Em oposição à política. No outro exemplo aqui, clínica de exames médicos, buscar o aperfeiçoamento contínuo nos processos e na satisfação do cliente,
através do aprimoramento tecnológico, da capacitação profissional, oferecendo resultado de exames com qualidade técnica, em tempo hábil, respeitando as necessidades do cliente. Olha que essa daqui é muito mais robusta, né? Então aqui está dizendo que buscar o aperfeiçoamento contínuo, né, dos processos, ou seja, buscando melhoria dos processos. Através de quê? De aprimoramento tecnológico, sempre investindo em tecnologia também. E capacitação profissional, né? Será que as pessoas realmente que trabalham nessa fábrica são capacitadas? É uma forma também de investigar, né? Aqui também fala que oferecendo resultados dos exames com qualidade técnica e em tempo hábil. Será que as pessoas recebem esses exames no tempo correto? Aquilo que é prometido? Então tudo isso por isso que é importante fazer a política de acordo com a cultura da empresa, se realmente ela faz isso, porque senão isso aqui vai ser um grande problema, né? Na hora da certificação. Aqui tem as respostas, mas a gente já comentou aqui, vou dar uma passada. E no 5.4 fala de planejamento, né? Aí subitem 5.4.1 diz objetivos da qualidade. Então o objetivo da qualidade deve ser coerentes, né, com a política para a qualidade. Então o objetivo é tirado dentro da política. E o objetivo sempre é com número, né? Com métrica, né? Sendo mensuráveis. Por exemplo, aumentar o número de clientes em 20% no ano de 2007. No caso, se fosse aqui no ano de 2024, comparado ao ano anterior. Então, isso aí dá para medir, né? Ou necessário para atender requisito do produto ou serviço, por exemplo. Queremos que haja no máximo 2% de reclamações de clientes sobre produtos fornecidos, né? Que aprende defeito. Então aqui é uma métrica, né? Vamos supor que de 100 avaliação, se eu tiver apenas 2 pessoas reclamando, é 2%. Então, significa que estou indo bem. Dá para medir, né? Através dessa métrica aqui também. Esses objetivos têm que ser desdobrados, ou seja, ser comunicado, né, em funções, em níveis, né? Pertinente, isto é, onde necessário. Aí vem direção, gerência, administração, operação e outros setores, né? Então, só para a gente entender o fluxo objetivo da qualidade. A direção diz quais são os objetivos, aí vai desdobrando para as outras funções, níveis e processos, para que as pessoas entendam como é que tá os indicadores, né, que são as metas. Tem exercício que isso aqui a gente pode fazer depois. Aqui é a resposta dos exercícios. Então a direção deve, né, assegurar que o planejamento do sistema de gestão da qualidade seja realizado de forma a satisfazer os requisitos gerais do sistema de gestão da qualidade, bem como os objetivos para a qualidade da organização. Então, manterá o sistema íntegro mesmo quando houver mudanças. E que mudanças? Em produtos ou em processos no sistema de gestão da qualidade. Voltando a essa questão do planejamento da qualidade, uma parte importante fala de mudança. Então, qualquer tipo de mudança que ocorrer dentro do processo, uma nova máquina, foi implementado um novo procedimento, isso precisa fazer um documento chamado gestão de mudança, explicar por que teve a mudança e quais são os ganhos que a empresa vai ter com isso, porque isso pode ser gerado uma não conformidade também. Tudo que for mudado dentro de um processo que impacta diretamente no produto ou serviço precisa ser documentado. Para fazer um planejamento da qualidade, tem até uma ferramenta da qualidade, que eu até já expliquei há um tempo atrás, que se usa o 5W2H, né? Que fica até mais fácil. Você vai colocar lá o que será feito, né? What, why, por que será feito essa mudança. Who, quem vai fazer. When, quando, né? Quando será feito. Where, né? Onde será feito. How, como. How much, quanto vai custar para fazer essa mudança. Então, é uma ferramenta que ajuda também no planejamento das atividades dentro do sistema de gestão. No item 5.5, fala de responsabilidade, autoridade, comunicação. Já no subitem 5.5.5.1, fala de responsabilidade e autoridade. Então, aí são exemplos que as empresas elas vão confeccionar, né? Os organogramas, saber para quem você responde, descrição de cargo, responsabilidades e autoridade, né?
documentadas em procedimentos e instruções de trabalho. Tem que estar tudo claro e explícito para todos. Aí no 5.5.2, representante da direção, né? Então, a alta direção também pode indicar um membro da administração que, independente, né, de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para o quê? Para assegurar que os processos do sistema de gestão da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos. Ele também, essa pessoa pode relatar à alta direção o desempenho do sistema de gestão da qualidade e necessidade da melhoria e assegurar a promoção da conscientização sobre requisitos de clientes em toda a organização. Então, a alta direção ela pode contratar um profissional para cumprir esses 3 itens aqui, né, que eu acabei de mencionar. Geralmente é um gerente na área da qualidade. O 5.5.3 da comunicação interna fala que a alta direção deve assegurar, né, que os processos de comunicação apropriados sejam estabelecidos e que a eficácia do sistema de gestão da qualidade seja comunicada para a organização. Aí aqui tem um exercício, eu vejo a importância de vocês tentarem realizar sozinho. Dá um pause aqui no vídeo, pausar o vídeo aqui, parar o vídeo um pouquinho, tentar responder e depois você prossegue vendo a resposta, do qual eu vou dar agora, tá bom? Mas antes é melhor você fazer. Bom, trazendo as respostas aqui do verdadeiro ou falso, a política e os objetivos para a qualidade pode ser estabelecido pelo representante da direção. Essa daqui é falso, né? A gente viu que a política e os objetivos têm que ser estabelecidos pela alta direção especificamente. 2. A disponibilização de profissionais para a implantação dos requisitos da norma é uma evidência de disponibilização de recursos. Verdadeiro, né? Nesse caso aqui seria recursos humanos, pessoas. O 3. Os requisitos dos clientes devem ser determinados e atendidos com o propósito de aumentar a sua satisfação. Perfeito, muito bom. A política da qualidade, depois de determinada, não deve ser alterada. É errado, né? A gente viu que de tempos em tempos as empresas precisam analisar criticamente para saber se precisa mudar alguma coisa ou não. Se ocorrer uma mudança nos processos da organização, um planejamento para a realização da mudança deve ser elaborado. Perfeito, né? Qualquer mudança, fazer esse planejamento. A existência de um organograma indica que o item 5.5.1 está implantado. Verdadeiro, né? O organograma, ali a gente viu, autoridade, responsabilidade, está no item 5.5.1. É responsabilidade do representante da direção assegurar a promoção dos requisitos do cliente em toda a organização. Aí sim, esse verdadeiro representante da direção, ele pode assegurar a promoção, ele pode ser contratado para isso, como a gente viu, né, nos últimos slides. E a comunicação relativa à eficácia do sistema de gestão da qualidade pode ser realizada apenas no nível gerencial. Errado. A gente viu que a comunicação ela tem que ser em todos os níveis, né? Todos precisam entender, tá? Espero que vocês tenham entendido. E se caso ficou alguma dúvida, estou à disposição aí para poder esclarecer. Até a próxima aula.